aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Sabendo que acolhestes aquele cobrador, e assim lhe devolveste tua paz e teu amor, também nos colocamos ao lado dos que vão buscar no teu altar a graça do perdão. Senhor, eis aqui o teu povo arrependido que vem buscar o perdão. Dai-nos a tua luz e a capacidade de anunciar toda a misericórdia, todo o amor que já recebemos, da tua bondade e do teu coração. Amém. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho que iremos rezar hoje é o evangelho de Lucas. Lucas capítulo 15, de 1 a 3 e de 11 a 32. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro e abraçou-o. Cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado, e começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então, chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho. Um novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre
comigo. E tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para quem está fazendo o retiro quaresmal, hoje é dia de síntese. Mas não há um texto melhor para nos ajudar nesta síntese hoje do que este. Este texto é a síntese do Evangelho. Este texto de hoje, do Pai Misericordioso, é a síntese do coração de Jesus e do coração de Deus. Queridos irmãos e irmãs, quantas vezes o parâmetro para a imagem que temos de Deus, a ideia que temos de Deus, é o pecado, é a lei. Jesus hoje, contando esta parábola, nos lembra que o parâmetro é o coração de Deus. O pecado, ele não impede a ação amorosa do Pai. O pecado, ele não impede a ação amorosa de Deus, porque Deus é bom e basta. O pecado pode me tirar do caminho do Senhor, mas não tira o Senhor do meu caminho. Por isso, nesta parábola, vemos um testemunho de um pai que acolhe o seu filho neste momento novo da sua vida. Depois de tantas ilusões, volta para casa. Este evangelho de hoje acolhe o irmão mais velho que tem o pecado como parâmetro. Eu nunca desobedeci a tua vontade. Estou aqui, tu nunca me deste nada. E ele não percebia o quanto tudo era dele. Meus irmãos e minhas irmãs, este evangelho é um escândalo para os corações mais rígidos. Este evangelho é especial porque ele revela qual é a dinâmica do coração de Deus. Como mostra e revela que os pecadores não tinham medo de Jesus. Neste momento que ele conta essa história, ele estava sentado com os pecadores. Veja o início do evangelho, o que é que diz. Os pecadores vinham para escutá-lo, vinham para ouvi-lo. E Jesus não perdia a oportunidade. Jesus não perdia a oportunidade. Os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Porém, os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Parece muitas vezes que alguns da igreja preferem ficar do lado dos fariseus e dos doutores da lei, que criticavam Jesus. O papel da igreja é estar do lado de Jesus. Nenhum pecador deve ter medo da igreja. Se o pecador foge da igreja, como podemos ajudar? Nós somos pecadores, nós fomos ajudados pela igreja. Por que estamos na igreja? Somos igrejas, vivemos em igreja, porque nos sentimos acolhidos por Jesus. Somos atraídos pela mensagem de Jesus. A primeira tarefa da igreja, de uma igreja fiel a Jesus, não é condenar os pecadores, mas compreendê-los e acolhê-los amistosamente. O Papa Francisco, este mês, falando sobre a confissão, tem dito que o papel dos confessores é acolher com misericórdia. E não destruir a pessoa, e não condenar a pessoa, e não ficar martelando em cima do pecado das pessoas. Pois não somos juízes. O Papa sempre insiste que Deus perdoa sempre tudo. Este é o Evangelho da nossa salvação. Compartilhemos. Salvemo-nos e sejamos sinais de salvação para os demais. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Por trás de cada história dolorida
sofrida. Há um Deus que ama sempre, que nos salva sempre, que vem ao nosso encontro sempre. Amém. Há um Deus que flutua nas águas, há um Deus na dor de cada mágoa, há um Deus em cada olhar, há um Deus no barulho dos sinos, há um Deus no sonho dos meninos, há um Deus a lhe esperar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, vê se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, vê se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. Há um Deus escondido nos montes, há um Deus que transborda nas fontes, há um Deus da vontade de amar. Há um Deus na agonia de um pranto, há um Deus na tristeza de um canto, há um Deus a lhe esperar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. Música a um Deus.